no livro de João, no capítulo 17. Esse é o capítulo da Bíblia que mais me impressiona. Esse é o capítulo da Bíblia, talvez não seja o que mais me impressiona, mas com certeza é um dos que mais me impressionam, porque este capítulo é um capítulo incrível. Este capítulo é um capítulo que, se você for ler, você vai ver que aqui não temos apenas mais uma oração de Jesus. O capítulo 17 é uma oração de Jesus, mas é como se a cortina do relacionamento entre Deus, o Filho e o Espírito Santo, ela fosse aberta e desse a você a oportunidade, nos desse a oportunidade de ver como Deus se relaciona com o próprio Deus. O capítulo 17 é o capítulo onde vemos o relacionamento entre Jesus e o seu Pai, e é sobre ele que nós vamos estudar nessa noite. Você já conseguiu abrir a sua Bíblia no capítulo 17? Se acalme, vá ao seu lugar, concentre a sua mente agora para ler a palavra de Deus. Vamos evitar ficar se movimentando. João capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Vamos para o versículo 24 agora. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Nós lemos João 17, do versículo 1 ao 5, e também o versículo 24. Nós continuamos a nossa série sobre aumentar pelo menos um pouco do nosso entendimento e conhecimento sobre Deus. E hoje o título da nossa mensagem é o Deus Triuno. O Deus Triuno. O cristianismo é a única religião que acredita em um Deus triuno. Deus, ele é um ser que existe eternamente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu trouxe aqui para você uma imagem. Esse Deus triuno, ele não é um Deus que são três deuses. Nós não cremos em um Deus trinitário, que seriam três pessoas diferentes, mas cremos em um Deus único que se revela em três pessoas. Hoje, e através deste capítulo, nós vemos em muitas outras passagens, por exemplo, na criação do mundo, quando Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem, ele utiliza no plural, ou seja, antes de Deus criar o mundo, esses três deuses já se relacionavam num relacionamento tão amoroso que eles são apenas um. Vemos também no batismo de Jesus Cristo, Jesus sendo batizado, o Pai falando: este é meu Filho amado de quem me agrado, e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Vemos os três se revelando. Mas a Bíblia, ela vai mostrar que o nosso Deus não são três deuses. Nós não adoramos a Jesus, depois ao Pai, depois ao Espírito Santo. Esses três deuses, eles são únicos. Ele é um único Deus. Agostinho, ele explica isso de uma maneira maravilhosa, e eu vou resumir. Um dos principais livros do Santo Agostinho, como é conhecido pelos católicos, é um livro bem grosso que ele fala sobre a Trindade.
Talvez você não conheça esse livro. Um livro muito conhecido aqui no Brasil são as Confissões de Agostinho, ou A Cidade de Deus de Agostinho, mas o seu livro mais teológico, ele passou 16 anos escrevendo. É um livro sobre a Trindade. E resumindo o que ele diz, a expressão de Deus, em Colossenses 1, fala que a expressão exata do ser de Deus é Jesus Cristo. O que seria isso? Se você fosse se descrever para a pessoa que está do seu lado, como você se descreveria? Você falaria sobre a sua altura? Talvez. Você falaria sobre o seu peso? Bom, pastor, o senhor está tocando em um lugar meio íntimo agora. Você falaria sobre a sua idade? Bom, alguns teriam vergonha de falar. Você falaria sobre a sua profissão, se você é casado ou não, se você tem filhos, quais são os seus gostos, qual é o seu caráter. E quando Deus ele vai explicar quem Ele é, Ele vai expressar quem Ele é, a expressão de Deus é tão perfeita que essa expressão é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Colossenses 1, é a expressão exata do ser de Deus. Em João 1 vai dizer que Ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ou seja, a palavra de Deus, a expressão de Deus é o Senhor Jesus. Esse relacionamento entre o Pai e o Filho é um relacionamento de amor tão grande, é um relacionamento de amor tão forte, que esse relacionamento, ele cria um espírito de união, e esse espírito é o Espírito Santo, o espírito do amor. E hoje nós queremos entender sobre o Deus triuno. O que é o Deus triuno e quais são as implicações de crer em um Deus que é um Deus triuno à nossa vida? Qual é a implicação que eu trago para a minha vida ao crer em um Deus que são três e é um ao mesmo tempo? É um Deus que eternamente existe em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos são igualmente Deus e amam-se uns aos outros. Deus, ele vive, alguns teólogos vão chamar, em uma dança eterna de amor. Quando nós falamos que Deus criou o homem para amá-lo, nós não falamos, pelo menos aqui, nas nossas igrejas e na nossa igreja principalmente, não é que Deus precisava do homem para receber amor. Deus não precisava do homem para receber amor. Deus não precisava do amor do homem. Quando diz que Deus criou o homem para amá-lo, foi para introduzir o homem e a mulher neste relacionamento de amor que Deus já tem eternamente. O objetivo de Deus ao criar o homem e a mulher era introduzi-lo nesse amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você continuar lendo João capítulo 17, você vai ver que a principal oração de Jesus é que nós sejamos um com Jesus, um com Deus, um entre nós, que nós vivamos uma unidade, que nós sejamos absolvidos por Deus. Esse é o convite de Deus. Deus nos criou para nos amar, para transbordar este amor que existia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, para iniciar essa mensagem, eu quero, desses 6 versículos que eu li com vocês, 1, 2, 3, 4, 5 e o versículo 24. Existe uma palavra que o radical dessa palavra, pastor, o que é radical? Você lembra, tenho certeza. Você passou no ensino médio. O radical dessa palavra se repete 6 vezes nestes 5 versículos. Olha a sua Bíblia. Vou ajudar você a pensar. Qual é o assunto que fala bastante nesses 6 versículos? Alguém aqui na frente já falou. Glória, glorificar. Se você vê no versículo 1, ele fala, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. 2, no versículo 4, eu te glorifiquei na terra. No versículo 5, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes da criação do mundo. No versículo 5,
fala glorifica-me, glória, e no versículo 24 fala a palavra glória 2 vezes. Hoje, pode voltar lá para o slide, Ronaldo, por favor? Nós vamos falar sobre 3 tipos de glória que Jesus fala aqui nessa passagem. Ele vai falar sobre a glória passada, a glória presente e a glória futura. Nestes 6 versículos, Jesus vai nos explicar e a gente consegue entender a Trindade através da glória passada, em João 17, versículo 1 e 5, a glória presente, que Jesus fala em João 17, versículo 1, e a glória futura em João 17, versículo 5 e versículo 24 também. A glória passada, a glória presente e a glória futura. Nós veremos nestes 3 pontos e através da glória veremos como era o relacionamento entre Deus. Vamos iniciar com a glória passada. A glória do passado. Pode passar um, Ronaldo, por favor. A glória do passado. João 17, versículo 1 ao 5. Você está com a sua Bíblia aberta ainda, sim ou não? Sim. Se você não tem uma Bíblia, lê com a pessoa do seu lado. Vamos ler João 17, versículo 1. E depois vamos ler o versículo 5. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso significa que antes do mundo existir, antes de ser dito haja luz, antes do universo se expandir, Jesus já estava com Deus e ele tinha uma glória eterna com Deus. Jesus, eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde com a resposta, claro. Jesus já existia antes da criação do mundo, sim ou não? Sim. Jesus tinha uma glória com Deus antes da criação do mundo, sim ou não? Sim. Jesus era Deus antes da criação do mundo? Sim. Exatamente. Em um capítulo anterior, no capítulo 16, Jesus ele vai falar que quando o Espírito Santo viesse, João 16, versículo 4 e 5, ele fala assim, olha, quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Desculpa, versículo 13. João 16, do 13 ao 14. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. No versículo 14, vamos ler juntos o versículo 14? 1, 2, 3 e já. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Olha só. Jesus ele diz assim para o Pai, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo no passado. Ou seja, o Pai está disposto em glorificar o Filho. Aqui nesse versículo, também vemos que o Espírito Santo glorifica a quem? A Jesus. A resposta é Jesus, gente. É mais fácil uma mensagem sobre fazer amigos. Como fazer amigos e influenciar pessoas, é mais fácil. Mas isso não aumenta nada teu conhecimento de Deus. Então você precisa esforçar a sua mente, que isso transforma a tua vida. Eu poderia fazer uma mensagem 1 hora, mas essa mensagem demorou a semana toda, para lhe explicar um conceito difícil sobre a Trindade, que você pode pesquisar na internet. Não tem quase uma mensagem sobre Trindade. Tem gente aqui que tem 15 anos de igreja e não sabe falar sobre a Trindade. Então, por favor, preste atenção. Eu quero que a nossa igreja seja diferente de conhecimento, que não sejamos como todas as outras. Teologia da prosperidade, quem dá mais recebe mais, quem tem 10 vem cá para frente, quem tem 100 vem cá para frente, quem tem 10 vai lá para trás, e quem não tem nada achou Satanás. A gente não quer fazer uma igreja assim, é mais fácil. É mais fácil, por isso que eu preciso que você se esforce. É mais fácil, mensagens fáceis são mais fáceis, mensagens difíceis são mais difíceis, mas nos fazem crescer.
Então, o que significa tudo isso? Por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se glorificavam uns aos outros. O que é glorificar? É amar, honrar, adorar, desfrutar, ter deleite, gostar de passar tempo junto, é glorificar, é levar o outro a mais alta altura, é lavar os pés uns dos outros, é servir uns aos outros, é suar um pelo outro, é falar assim, não, para que eu vou fazer por você, para que eu faço por ti. É amar, é abraçar, é cheirar, é amar, é viver um relacionamento maravilhoso, é preferir o outro antes de mim. Não, eu não sou o primeiro, eu vou glorificar a minha esposa, ela come primeiro do que eu. Eu vou glorificar outra pessoa, eu vou dar um dinheiro para ela, eu vou fazer uma benesse para esta pessoa. E o que quer dizer é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam nessa luta, entre aspas, de quem glorificava mais o outro, quem amava mais o outro. Sabe o que é interessante? Eu sempre gostei, desde quando eu me converti. Antes de me converter, não, eu era burrinho. Reprovei a 5ª série. Quase reprovo a alfabetização também. Mas desde que eu aceitei a Jesus e fui tendo conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus ela vai te trazendo iluminação, eu comecei a pensar, poxa, por que Jesus não está mais aqui na terra? Você já parou para se perguntar isso? Poxa, por que Jesus não está mais aqui na terra? E eu pensava. Ao estudar sobre a Trindade, veio-me um conceito. A pergunta e o conceito que eu teria que eu desenvolvi é que não tem como Deus encostar nesta terra, a não ser que faça uma grande mudança. E a primeira vez que Deus pisou nesta terra, Ele criou o mundo. O pecado nos separou de Deus. A segunda vez que Deus pisou nesta terra, Ele morreu no nosso lugar, nos trazendo a redenção. E a terceira vez e última que Ele virá a esta terra, é para condenar aqueles que não têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. E é para salvar todos aqueles que entraram neste relacionamento de glorificar a Deus. E Jesus vivia neste amor com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que isso pode estar sendo muito teórico, mas quais são as implicações disso na nossa vida? Passa aí, Ronaldo, por favor. Quais são as implicações de dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo viviam nessa glória que eles recebiam um do outro? A primeira implicação prática é que o amor é infinitamente mais importante do que o sucesso. O amor é infinitamente mais importante do que o sucesso. O amor é infinitamente mais importante do que o sucesso. Por quê, pastor? Imagina que o nosso Deus é apenas um único Deus. Não existia esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo. É apenas o Deus Yahvé, Jeová. Não tem uma tradução muito bem para o português. Esse Deus, ele não conheceria o amor até que tivesse criado o ser humano. É um Deus que não conheceria o amor, não conheceria a glória, a honra uns dos outros, até que ele tivesse criado o ser humano, mas não. O Deus do cristianismo é um Deus que ama, porque Deus tem até uma igreja, Deus é amor. E como Deus é amor, se não tem um outro ser para se relacionar? Então, o que nós entendemos, quando nós cremos em um Deus que é triuno, nós entendemos que o amor, ele é mais importante do que o sucesso, do que o poder, do que os aplausos, do que o reconhecimento. Um Deus que não existissem outras pessoas para ele amar, esse tipo de Deus nunca saberia o que é amor. Você não consegue amar alguém que você não pode se relacionar. Deus nunca saberia também como é se relacionar com pessoas com o mesmo nível de poder. Ele sempre teria um relacionamento de amor com pessoas mais fracas, que eram seres humanos, com seres e criaturas criadas. Mas o nosso Deus é um Deus tão incrível que Ele tem um relacionamento de amor com pessoas iguais a Ele. Ele recebe glória de um Deus igual a Ele. Ele recebe louvor de um ser todo poderoso
que pode criar outros universos como Ele. Olha que incrível isso. O nosso Deus, Ele é amado não apenas por pessoas fracas como nós, mas Ele é amado por outros dois deuses. Ele é honrado por outros dois deuses. E esse amor, essa honra é tão grande que eles são conhecidos como apenas um. Isso é incrível. E nós fomos criados à imagem de Deus. Lá em Gênesis 1 fala que Deus nos criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus nos criou em um ato de amor, e nos criou com o amor sendo a nossa essência. Se você parar para pensar, o nosso desejo mais profundo é o amor. Freud, se você estudou psicologia, ele discordava. Freud não acreditava em Deus, e ele dizia que o que move o ser humano, você sabe o que é? Alguém sabe? O desejo sexual e a fome de poder, domínio sobre os outros. Isso é o que move o ser humano, segundo Freud. Mas isso é o que move o ser humano caído. Porque se você olhar para alguém, o que essa pessoa quer não é poder. O que uma pessoa quer não é sexo. O que uma pessoa quer é ser amado. O que uma pessoa quer é amor. Você é amado por alguém? Você consegue pensar em alguém que te ama? Alguém que você fala, essa pessoa daria a vida por mim? Porque a Bíblia fala que amar é dar a vida. Quando você lembra dessa pessoa que te ama, o teu coração se aquece. Você se sente importante. Você pode ser uma Maria Ninguém ou um Zé Ninguém. Mas quando alguém te ama, isso é maravilhoso. Sheryl Sandberg, ela é a CEO do Facebook. Ela tem uma fortuna com mais de $1 bilhão. A gente nem consegue imaginar quanto dinheiro isso é. Há alguns anos o seu marido, ele morreu. É interessante que o marido dela também, ele era o CEO, o fundador da SurveyMonkey. Por favor, não falei CEO do Facebook. CEO do Facebook é o Mark Zuckerberg. Ela é CEO, é a diretora de operações do Facebook. E o seu marido morreu com 46 anos e ela escreveu um livro chamado Plano B. Essa mulher, que é a mulher mais poderosa e mais rica do mundo, no seu livro Plano B, ela escreveu o seguinte: se eu soubesse que a vida é tão curta, eu teria passado mais tempo amando meu marido do que ganhando dinheiro. Olha só. Muitas vezes o mundo pode pensar que o que nos falta é um emprego que pague mais. Poxa, se eu tivesse um emprego que paga R$5 mil, mano, aí, meu Deus, eu seria feliz. Tanta gente que pensa, fala assim, cara, se a minha empresa tivesse um pouquinho maior, se eu não tivesse mais um Siena 2015, se eu tivesse agora uma Hilux rebaixada, com neon, mano, aí eu ia ser feliz. Para pensar. Você já conheceu alguém que estava no seu leito de morte? Uma pessoa que estava deitada na cama e ela tinha apenas poucos dias, poucos momentos até a sua morte. Nunca você vai ver alguém no seu leito de morte dizendo o seguinte: ai, queria ter passado mais tempo no escritório. Puxa, eu queria ter passado mais tempo vendendo o meu Tucumã. Cara, se eu tivesse feito uma poupança de mais R$20 mil, eu estaria dormindo, morrendo agora tranquilo. Não, nunca ninguém vai falar isso. As pessoas sempre vão falar, cara, devia ter amado mais. Todo mundo vai falar assim, cara, era para eu ter passado mais tempo com as crianças. Puxa vida, era para eu ter fechado mais cedo a minha loja. E era para eu ter passado mais tempo com os meus amigos. Você já ouviu aquela música Girassol, escrita por aquele humorista chamado
Whindersson Nunes. Ele escreveu aquela música, né, que é até uma música cristã, pseudo-cristã, né? Ele não é cristão, mas ele também nessa música ele fala que, esqueci agora a letra, me lembra aí, alguém que sabe? Vem aqui, Dani, canta pra gente. Não, canta. Tá com vergonha, canta, Dani. Não, eu vou falar, vai ficar mais explicativo. Fala assim, se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Aí ele fala depois, agora o Dani me lembrou, eu olharia as aves como nunca olhei, daria um abraço apertado nos meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é que o universo ia esperar de nós. Eu quero ser... A música é bonita. A música é bonita. O nosso desejo, gente, é de ser amado. E por isso que o amor é importante. Nós fomos criados para amar. Nós fomos criados para amar a nossa família. Perdoar quem nos feriu. Será que você precisa perdoar alguém na sua casa? Será que você precisa talvez desligar mais a TV e passar um tempo com os teus filhos? Será que você precisa amar mais a sua esposa? Investir para ela fazer umas luzes no cabelo? Pintar? Talvez você... Será que você não precisa amar mais as outras pessoas? Porque há muitas pessoas aqui que amam muito a sua família, mas nunca tem um tempo para passar com um amigo, para preparar uma refeição na sua casa, fazer uma sopa, chamar as pessoas, comprar uma pizza, sem interesses. Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer para aquelas pessoas que não podem nos retribuir. Nós gostamos de ser amados. E nós precisamos amar. Geralmente eu venho para o culto com a camisa de botão. Toda vez, mas esse culto eu vim com esta camisa. Sabe por quê? Porque eu me senti amado por essa camisa. Ontem um irmão da nossa igreja, ele sabe que meu aniversário é na sexta-feira. E aí esse irmão me deu essa camisa de presente. E é uma camisa simples, mas muito bonita. Mas, cara, eu me senti muito amado. Eu acordei hoje pensando, caramba, eu ganhei uma camisa, ó. A minha linguagem de amor são presentes. E ainda mais esse irmão que lembrou do meu aniversário, uma semana antes. Me senti muito amado. É muito bom ser amado. Nós fomos criados à imagem de Deus e o amor é mais importante do que o sucesso. A segunda aplicação de crer em um Deus que se ama, que se honra e que se glorifica. Você pode ler a segunda aí comigo? 1, 2, 3 e já. Eu gostaria de desenvolver nessa igreja uma vontade de ler. Existem teólogos muito melhores do que eu, como Agostinho e também Jonathan Edwards, que vão falar sobre isso. Jonathan Edwards, ele tem um livro maravilhoso que eu ganhei até de presente também de um irmão no meu aniversário passado, do Daniel, que canta muito bem, que é o fim para o qual Deus criou o mundo. E ele fala que Deus ele criou o mundo como uma expressão e como um transbordar da sua glória. Então Deus criou o mundo para a sua glória. Ou seja, a glória de Deus é tão grande, Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso que Ele criou o mundo, o universo, para expressar o seu amor e a sua glória. O resumo é isso.
Mas leia O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo. É um livro um pouco mais difícil, mas abre muito a sua mente. Sempre lembre disso, gente. Assistir coisas fáceis, ler coisas fáceis, não te levam a um outro nível de nada. Não te levam, estudar coisas fáceis, profissionalmente, não te levam a um outro patamar profissionalmente. Estudar coisas fáceis, teologicamente, não te levam a um patamar mais profundo de conhecimento, de relacionamento com Deus, porque a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Criar filhos de uma maneira fácil, dando celular, toma agora, dando celular, ao invés de investir na educação dele, para ele fazer brincadeiras que pensa, para dar um Lego e ajudar seu filho a montar, para ensinar o seu filho a ler, incentivar que ele goste de ler desde os seus 4 anos. 4 anos, pastor, já dá para ler? Dá. É mais difícil, só que seu filho vai para outro patamar. Quem escolhe as coisas fáceis dessa vida, vai colher na sua vida as difíceis. Quem planta com dificuldade, vai viver uma vida colhendo coisas mais fáceis. Deus criou tudo para a sua glória. E o que isso significa? Isso significa que Ele criou para demonstrar a sua glória. Deus não precisa de nós, porque ao olhar para o universo, Ele vê a sua glória, o universo imenso, como nós falamos há 2 mensagens atrás. Ele olha para aquilo e Ele vê a sua glória. E a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que Jesus diz aqui? Que eles glorificavam uns aos outros. E quando nós vivemos a nossa vida, não para receber glória, não para receber aplauso, mas para glorificar a Deus. Eu amo para glorificar a Deus, eu estudo para glorificar a Deus, eu sirvo para glorificar a Deus, eu cuido da minha alimentação para glorificar a Deus, eu abraço para glorificar a Deus, eu falo para glorificar a Deus, eu dou um high five para glorificar a Deus. Dê um high five em 5 pessoas aí, você agora, você pode dar um high five aí, dá um high five. Diga assim, esse high five é para a glória de Deus, viu? Esse high five é para a glória de Deus. Quando eu faço isso para a glória de Deus, eu serei feliz. Você será feliz vivendo para a glória de Deus. Por isso que a nossa prioridade absoluta deve ser conhecer a Deus através da meditação. Deve ser honrar a Deus através da oração, do nosso serviço a Ele, do nosso louvor. Você acha que Deus não vê a tua boca moada, ou é moada ou é miada? Quando você está cantando louvor, a sua cara de limão azedo cantando ao Senhor, o seu pensamento lá na pizzaria depois do culto, quando tem algo para fazer e você tinha um tempo, você tem um sábado de manhã livre, e aí tem o ministério de limpeza, mas você pensa, meu Deus, acordar 8h30, vou estar nem de manhã ainda, está tudo escuro. Chegar na igreja 8h30, vou madrugar. Meu Deus, ir para a igreja, chegar lá 5 horas e tem CENIB, pois culto, meu Deus do céu, eu sou um mártir. Gente, a sua vida deve ser para glorificar a Deus. A minha vida é para a glória de Deus. E que eu me desgaste mais, e que eu me canse mais, mas que eu viva a minha vida para glorificar a Deus. E eu vou te dizer, hoje eu e minha esposa estávamos nos preparando para vir à igreja, e nós falávamos, como nós somos felizes. Essa noite foram 2 jovens lá para casa dormir, e a gente conversou com esses 2 jovens, 2 homens que nós oramos para que sejam homens de Deus. E nós oramos, conversamos, servimos a eles, fizemos o café, lanchamos ontem. Deus nos deu a condição de poder pagar o lanche. Eu estou falando isso não é para receber glória de vocês, mas para refletir e para demonstrar como você pode fazer também.
Puxa, foi muito legal. Levamos para a casa do meu sogro para almoçar, conhecer a nossa família, lavar a nossa louça. Porque também, mano, tudo de graça já vai ficar... Já chega, né, mano? Cara, mas foi tão legal. Gente, fazer isso também é servir ao Senhor. Também é fazer para a glória de Deus. Também é fazer para a glória de Deus. Amar o próximo. Servir ao Senhor. Lá em Mateus 25, Jesus vai falar um dia para você e vai falar assim: cara, obrigado. Obrigado. Esse agora que eu já falei para você, eu já perdi a bênção. Por isso que a gente tem que fazer sem falar. Mas graças a Deus eu faço outras coisas sem falar. Mas as coisas que eu não falei, eu fiz ao meu próximo. Jesus vai falar assim: cara, obrigado, viu? Cara, obrigado por aquele sanduíche, aquele hambúrguer do pastor, foi top. Jesus, o senhor estava lá, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha comprado colchão mole, tinha comprado picanha, Jesus. Não, estava lá, eu sei que foi o melhor que você poderia fazer, estava delicioso. Jesus, mas desculpa, eu não te vi. Tudo que você fez a um dos meus menores irmãos, a sopa que você deu, a carona, eu pagar a oficina do namoro, me convidar para assistir a Páscoa, limpar o banheiro, você fez a mim. Obrigado, viu? Muito obrigado. Se você vive para a glória de Deus, você será feliz. Pense em meus passos, na minha vida, o que faria Jesus? Como eu posso glorificar a Deus? Se você vive para a glória de Deus, você será feliz. Deixa eu fazer um parêntese. Eu não quero... o que eu estou dizendo? Qual que é o segundo ponto? Você pode ler para mim? Eu não estou dizendo que você só é feliz se vive para a glória de Deus. Não. Tem muita gente que é feliz nas bebedeiras. Tem muita gente que é feliz usando drogas. Tem muita gente que é feliz traindo a esposa. Tem muita gente que é feliz vivendo... Eu não traio, eu não roubo, eu não faço nada, mas vive uma vida orgulhosa por causa de um concurso que passou, ou de uma empresa que construiu, ou de um dinheiro que tem no banco. Essa pessoa ela pode se sentir feliz, mas sabe qual é o problema? É que essa felicidade é construída sobre a areia. Vem um problema, essa felicidade se desmorona. A felicidade de viver para a glória de Deus é construída sobre a rocha. Tem fundamentos, tem alicerces. Meu Deus, a gente poderia dar mensagem todo dia nesse ponto. Quando você ama a pessoa. Por exemplo, se alguém diz para você assim: olha, eu te amo porque você me faz feliz. Eu estou com você porque você me faz feliz. Essa pessoa não está amando de verdade, ela está se amando. E ela está dizendo: olha, eu estou contigo porque tu me faz feliz. Eu estou contigo porque tu me dá algo em troca. Eu conheci homens que se relacionaram com mulheres só porque as mulheres tinham uma boa condição financeira. E conheci mulheres que se relacionaram com homens só porque os homens tinham boas condições financeiras. Não era amor. Tinha até uma música que eu ouvia, que eu não sei o resto da música, que pode ser ruim. Mas o Daniel sabe, né? Não. Quando você ama, você diz assim: ó, eu quero fazer você feliz. Quando você dá um presente, por exemplo, eu ganhei essa camisa, já falei que eu estou feliz com a minha camisa. Em Atos capítulo 20, versículo 35, Paulo lembra Jesus falando assim: há mais alegria em dar do que receber. Diz: eu quero fazer por você. O que eu quero dizer? Quando você vai amar a Deus, não ame a Deus pelas coisas que Ele pode te dar. Não ame a Deus porque Ele pode te fazer feliz. Ame e honre a Deus porque Ele é Deus. E fazendo isso, mesmo quando você perde o emprego, mesmo quando eu amo minha casa, mas se Deus me tirar da minha casa, não tiver mais condição de pagar a prestação, porque eu financei em 30 anos, meu Deus.
eu ainda vou continuar a amando a Deus, sabe por quê? Porque eu não amo a Deus porque Ele me deu uma casa, não amo a Deus porque Ele me deu uma esposa, não amo a Deus porque Ele me deu filhos, não amo a Deus porque Ele me deu um carro, não amo a Deus porque Ele me deu saúde, eu amo a Deus porque Ele é Deus. E vivendo dessa maneira, nós vamos encontrar alegria para a nossa vida, porque você foi feito à imagem de Deus, à imagem e semelhança. E o nosso Deus é um Deus triuno. Legal, né? Fantástico aplicar isso na nossa vida. Vamos falar agora da glória do presente. E eu tenho que me acelerar, infelizmente. A glória do presente. João 17:1, Jesus fala assim, não precisa projetar, Ronaldo. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Toda vez no livro de João que Jesus fala, ainda não chegou a minha hora, ou Pai, chegou a minha hora, Jesus estava falando sobre a hora da crucificação. Toda vez no livro de João que Jesus fala, olha, ainda não chegou a minha hora, Jesus está falando sobre que hora? A hora da crucificação. Queriam levantar ele como rei, ele falou, olha, não me chegou a minha hora. Queriam apresentar ele diante do povo, não chegou a minha hora. Mas agora em João 17 ele fala assim, Senhor, a hora é agora, eu vou ser crucificado. Quando Jesus veio a essa terra, lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 6 ao 8, diz que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, para morrer numa cruz. Essa era a glória presente de Jesus. Ele abandonou a sua glória divina para morrer no nosso lugar. Isaías 53 diz que ele abandonou tanto a sua glória, que ele não era nem bonito. Olha aí, essa pessoa do seu lado, não é bonita? Fale pelos olhos da fé. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Mas a Bíblia diz que Jesus não era nem bonito em Isaías 53. D.A. Carson, ele escreveu um ótimo comentário sobre o livro de João. E ele diz que nós podemos pensar que Jesus está pedindo para que ele, logo que ele morresse, ele fosse glorificado. Não, o que Jesus está pedindo, de fato, D.A. Carson vai nos explicar, é que ele venha a morrer na cruz e que Deus o ajude a ser crucificado. Jesus está pedindo, Senhor, me ajude a ser crucificado, a receber a ira que tu tens contra este povo em mim. Ajuda-me, Senhor, vai ser difícil, mas me ajuda. Chegou a hora. Tanto é que em João 12, 26, projeta para nós, Ronaldo. João 12, 23 diz assim, Jesus respondeu, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Depois, todo o livro de João, ele vai falar, pode passar o próximo. Por exemplo, ele vai dar o exemplo do grão cair na terra que ele tem que morrer. Ele vai, depois desse capítulo, João 12, a partir do versículo 24, a gente não vai ter tempo de ler, porque a gente está com o tempo corrido, mas ele vai falar sobre diversas vezes a sua morte, e dando analogias que a maior glória do homem é morrer por outra pessoa. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Essa é a maior glória, é alguém entregar a sua vida por outra pessoa. A maior glória de Jesus é um tipo diferente de glória. É um tipo diferente de glória que ele não tinha se ele não fosse crucificado. Gente, não há nada mais belo do que alguém abrir mão da sua beleza para tornar outra pessoa mais bela. Você já ouviu falar da história? Eu não sei se essa história é uma história com H ou uma história com E. Mas uma mulher era cega e ela encontrou um homem que a amou, mesmo sendo cega. E essa mulher, ela foi amada por esse homem, noivou, casou. Esse homem ajudava para tudo. Até que um dia, ela descobriu que ela iria receber um par de olhos. Alguém, talvez morreu e doou os seus órgãos. E ela feliz porque ia receber um par de olhos. Ela foi lá, fez a cirurgia, passou um bom tempo com os tampões e ela recebeu esse par de olhos. Ela pôde ver novamente, incrível. Ao encontrar o seu marido, ela percebeu que o marido
era cego também. O marido não tinha olhos. E ela começou a pensar, cara, eu já passei tanto tempo cega, já foi tanto tempo difícil. Eu não quero ser presa a um cego novamente. Ela se separou do seu marido. Passando-se algum tempo, através dos seus exames lá de rotina, porque fez a cirurgia, ela teve uma informação de quem doou os olhos. E quem tinha doado os olhos para ela era o seu marido. O seu ex-marido agora. Essa é uma história de falta de honra. Alguém que entregou o que tinha e perdeu o que tinha para dar a outra pessoa. Jesus Cristo fez isso. Ao vir a essa terra, abrir mão da sua glória, Ele tomou sobre si a nossa condenação, o nosso inferno, que é muito pior do que viver cego. Jesus se tornou feio para que pudéssemos ser bonitos. Jesus se tornou amaldiçoado para que pudéssemos ser abençoados. Essa é a glória de Jesus do presente. Quais são as implicações práticas na nossa vida? Projeta para nós aí, Ronaldo, por favor. A primeira aplicação prática da glória presente de Jesus e da glória presente da Trindade é que servir aos outros é um dos propósitos da nossa vida. Servir aos outros é um dos propósitos pelos quais fomos criados. Servir aos outros é um dos propósitos da nossa vida. Falar a outras pessoas, você primeiro, suas necessidades antes das minhas, honrar o outro, servir os outros. D.A. Carson vai falar que este é um dos maiores ensinamentos da Trindade. A Trindade está servindo uns aos outros. Está sempre servindo uns aos outros. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, Jesus ele fala que não veio a esta terra para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se o nosso Deus veio servir aqui nesta terra, quão mais nós temos como nosso propósito de vida servir outras pessoas. Deus nos chamou para servir. No livro O Problema da Dor, C.S. Lewis ele vai explicar que quando Jesus veio sofrer nesta terra, Ele veio servir aos homens, mas Ele veio servir também ao Deus Pai e ao Espírito Santo. É como se para trazer os homens à comunhão e ao relacionamento de amor da Trindade, precisássemos de um voluntário para morrer em nosso lugar, e o Filho, não porque Ele era menor que o Pai ou o Espírito Santo, ou porque ele tinha menos importância do que o Pai, e o Pai nunca poderia fazer isso, não. Poderia ter vindo o Pai no lugar do Filho. Mas o Filho, para servir o Pai e ao Espírito Santo e aos homens, o Filho voluntariamente veio a esta terra. Ele escolheu a cruz, ele escolheu os pregos, ele escolheu a morte, para ir no lugar da humilhação do Pai, do Espírito Santo, e para tomar sobre ele as nossas culpas e o nosso pecado. E isso nos ensina que nós devemos preferir dar honra aos outros antes de nós. Jesus preferiu ele ser humilhado ao invés dos seus amados Pai e Espírito Santo. Ele preferiu tomar sobre ele o peso de carregar, de andar uma segunda milha, de morrer no lugar dos outros. E se nós somos feitos à imagem de um Deus assim, a maior alegria é dar do que receber. Nós precisamos servir aos outros. Um dos nossos propósitos é servir aos outros. No livro de C.S. Lewis, O Problema da Dor, ele escreve assim: do mais alto ao mais baixo, o eu existe para ser abdicado. Eu tenho que abdicar o meu eu. E por essa abdicação, você se torna o mais verdadeiro, para ser, portanto, ainda mais abdicado, e assim para sempre.
Essa não é uma lei celestial do qual podemos escapar, permanecendo terrenos, nem uma lei terrena do qual podemos escapar sendo salvos. Passa aí, Ronaldo, por favor. E aí ele conclui: o que está fora do sistema de autoentrega não é a terra, nem a natureza, nem a vida comum, mas simplesmente e apenas o inferno. O inferno é um lugar onde as pessoas não servem uns aos outros. O céu é um lugar onde para sempre nós serviremos a Deus e serviremos uns aos outros. Se nós não queremos viver uma vida de priorizar as outras pessoas, isso é a essência do inferno. É a essência de Freud. Porque o que nos move? O meu desejo sexual e a minha fome de poder. É a essência do homem natural. Ou eu tenho poder sobre você, ou eu tenho sexo com você. Esse é o tipo de relacionamento da psicologia e do homem terreno, o homem caído. Nós devemos servir aos outros. Servir também, algumas vezes, é você confrontar. Tem algumas pessoas que odeiam a confrontação, em mostrar o erro que o irmão possa estar cometendo. Pessoas odeiam isso. Para você servir, é você fazer isso. Você encontra a sua natureza. Para outras pessoas que amam confrontar, bater de frente, algumas vezes, servir aos outros, é você não confrontar, é você perdoar e não falar. Nós precisamos servir uns aos outros. A segunda aplicação prática é que você nunca conseguirá viver como Deus triuno, a não ser que algo transforme o seu coração. Nós nunca vamos conseguir viver uma vida de tal forma a priorizar o outro, a servir ao outro, a abrir mão do meu conforto, a não ser que algo transforme o meu coração. Martinho Lutero já afirmava que o coração do homem é encurvado em si mesmo. O homem se adora e se idolatra acima de tudo. As minhas necessidades antes das suas. Esse é o coração do homem. Naturalmente, nós não queremos dar, não queremos emprestar, não queremos servir, não queremos amar outras pessoas. A nossa natureza quer viver apenas para o nosso umbigo. Será que está tudo bem com o meu umbigo? Será que está tudo bem para mim? Eu antes do outro. Mas não é essa. Não é essa a nossa essência. A nossa essência é servir aos outros. A maior glória de Cristo, segundo o livro de João, foi a cruz. Quando nós olhamos para Jesus nos servindo na cruz, morrendo em nosso lugar, isso nos transformará, isso nos tornará humildes. E nós nunca conseguiremos amar como Deus ama, se Jesus não for o Senhor do nosso coração. Se você não entregar a sua vida a Jesus, tudo isso que eu estou falando é cocô, é besteira, está entrando no seu ouvido e não te confronta. Mas se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você fala: se Jesus fez tudo isso por mim, se Ele me salvou, perdoou os meus pecados, o que é pagar um lanche para uma pessoa? O que é limpar o banheiro para uma pessoa? O que é espalhar uma brita para uma pessoa? O que é evangelizar uma pessoa, convidar, dar uma carona, chamar, abraçar, amar, passar um tempo, conversar, visitar, ligar, mandar uma mensagem, incentivar, orar? O que é tudo isso se Jesus me amou e me perdoou e me salvou? A pergunta que eu faço para você: de fato, Jesus Cristo é o teu Senhor? De fato, você falou para Jesus: Jesus, eu te entrego a minha vida? Se você vai afirmar na sua mente: sim, então por que você não está servindo aos outros? Por que você não tem um compromisso com a sua igreja? Uma igreja pequena, uma igreja em um local de difícil acesso, uma igreja cheia de pessoas falhas. Mas por que você olha tanto para o seu umbigo? Por que você gasta tanto dinheiro com besteiras para você
e você não consegue separar nada para ofertar ao Senhor, para a igreja funcionar, ou para ofertar a outras pessoas nas suas necessidades? Por que você gasta tanto com você e gasta tão pouco com os outros? Por que você ama tanto a você mesmo e pensa tanto quanto você está cansado, quanto você está servindo muito, como você é um coitadinho, como você merecia mais, como você precisaria ser mais amado, ao invés de pensar, eu deveria amar mais os outros, eu deveria servir mais os outros? Você não conhece o Deus de verdade, você não adora Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para servir, para lavar pés. Jesus veio para lavar pés. O Deus que recebe glória de Deus, Ele veio lavar pés de pessoas sujas, como você, como eu, e veio nos servir. E se o Deus que recebe glória do próprio Deus é honrado por toda a eternidade, por próprio Deus, e em Filipenses 2 diz que Ele não se apegou a isso, como eu não sirvo aos outros? Como eu sou tão egoísta? Como eu sou tão medíocre e mesquinho? E antes eu do que os outros. Gente, esse é o Evangelho, essa é a Bíblia, é isso aqui, ó. Esse livro fala sobre isso. Mais do que ganhar dinheiro, mais do que casamento, mais do que criar bons filhos, mais do que ter sucesso na vida, ele fala sobre servir aos outros. Ele fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E pregar o Evangelho. Sempre é sai da tua zona de conforto. Sempre é antes o outro do que você. O que faz uma pessoa abrir mão da sua casa, da sua família e para outro país pregar o Evangelho? É honrar o outro. É pensar no outro povo ao invés do meu umbigo. Meus irmãos, se nós adoramos um Deus triuno, nós precisamos servir aos outros. Se você não tem essa mudança no teu coração, entrega a sua vida para Jesus hoje mesmo, porque senão você será condenado. Fale para Jesus: Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa meu coração mau, eu quero te entregar a minha vida. E por último, muito rápido, é a glória futura. João 17, 5, 20 e 24. Olha só o que Jesus diz no versículo 5. Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aí vai para o 24. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Sabe qual que é o pedido de Jesus para a glória futura? Ele está orando por algumas pessoas. Talvez seja pelos discípulos, talvez seja pelas pessoas que viveram com ele lá no passado. Mas o que fala no versículo 20? Mostra o 20, Ronaldo, por favor. E eu quero que você leia comigo o versículo 20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e já. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem dele. Jesus estava orando por você. Não era só pelos discípulos, aqueles que estavam dormindo, mas ele fala assim: Jesus, essa mensagem vai se espalhar. Daqui a 2000 anos, meu Deus, daqui a 2000 anos vai existir o Mateus, vai existir a Sabrina, o Tiago, o Ricardo, vai existir você. Senhor, a glória futura que eu quero é que eles estejam lá comigo. E que eles vejam, Jesus, quem eu sou. E que eles vejam a árvore da vida. Pastor, o que Jesus está pedindo? O senhor consegue explicar direitinho? Não consigo. Porque em 1 Coríntios 2, 9, diz assim: olha só como Deus ama servir. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe qual vai ser a glória futura?
é nós vermos o que Deus preparou para aqueles que o amam. A vida está difícil? Lembre-se que Jesus orou por você quando estava aqui nessa terra. Ninguém ora por você, lembre-se que Jesus orou. E a sua expectativa é que você esteja lá com Ele. Nosso Deus ama servir e honrar. Um dia estaremos com Jesus. E assim como eles se glorificam uns aos outros, como o nosso Deus, Ele tem uma união tão grande, que Ele se glorifica e se ama uns aos outros, nós vamos entrar nessa dança eterna, onde não haverá mais morte, nem dor, nem choro. Onde o nosso Deus, a Bíblia fala que Jesus vai se vestir para nos servir. Nós vamos ter uma outra realidade, gente. Você já imaginou ser servido pelo próprio Jesus e você vai servir a Deus, e você vai viver nessa comunhão incrível, e você vai agora dançar junto com o universo, a eternidade e o Deus triuno. Amém? Esse é o meu sonho. É para isso que eu vivo. E essa é a glória futura. Quero chamar o Ministério de Música para cá, para finalizarmos com a música em oração. Se você não é do Ministério de Música, não guarde sua coisa ainda não, deixa só o Ministério de Música vir. Vamos orar, por favor. Fique no seu lugar, enquanto o Ministério de Música sobe. Baixe sua cabeça, por favor, fique no seu lugar, se acalme. O Ministério de Música, faça silêncio. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, como a Tua palavra nos quebranta, Senhor, e nos transforma. Senhor, a minha oração é Maranata. Nós adoramos um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que serve. Senhor, nós almejamos o dia que entraremos na comunhão, na eternidade, com o Pai, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Obrigado, Cristo, por ter escolhido morrer no nosso lugar. Senhor, se houver alguém aqui que não entregou a vida a Ti, que possa fazer neste momento, te pedindo, Senhor Jesus, seja o meu Deus, perdoa os meus pecados, eu te entrego a minha vida. Que essa pessoa fale na sua mente agora: Senhor, eu te entrego a minha vida, perdoa os meus pecados e me une a essa família de amor que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus triuno. Senhor, se existem pessoas aqui que entregaram a vida a Ti, que possam entender que amar é a essência, servir é o propósito e Cristo é o porquê. Que viemos ser uma igreja que ama, que serve, porque olhou para o Senhor Jesus, nos chamando a ter um relacionamento com a Trindade. Maranata, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos.